Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de novo. Eu sei que eu não sou eloquente igual o nosso querido decano, que está usufruindo, desfrutando, gozando das suas bem merecidas férias. Então, você que está aí nos ouvindo hoje, você vai ter que nos aturar, e principalmente a mim, como mediador aqui dos paroleiros. Pessoal, nós falamos no primeiro bloco a respeito de sede e fome de justiça, que seremos fartos, mas agora nós vamos falar a respeito de misericordiosos, para recebermos misericórdia. E aí, o grande profeta chorão, Jeremias, ele vai dizer lá em Lamentações, que poderia ser na Bíblia Revista e Atualizada por mim, o livro das murmurações, o livro daquele que não tem o que fazer e fica chorando, respingando sobre os outros, e vai dizer... Mimimi gospel. Um mimimi gospel seria. Muito bem, é o livro do mimimi, né? Muito bem. E ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por causa das suas misericórdias que não têm fim. E aí, oráculo, Xandão, vulgo 04, o que vocês têm a dizer a respeito dessa bem-aventurança? Nós estamos falando de uma semeadura, nós estamos falando algo sobre tocar o coração de Deus e tocar o coração das pessoas, e nós darmos e recebermos. É um binômio. O que é isso? Responda para nós, ó oráculo Subirá. Eu vou falar, viu? Você disse que não tem desenvoltura, mas você está muito saidinho aí nessa roda Wilson-cêntrica, né? O Wilson no centro. Na verdade, depois a gente leva a bronca do Arthur e aí ele começa. Gente, antes do Paulinho começar a responder, quando nós acordamos... Não, nessa madrugada, no nosso grupo de WhatsApp, já tinha lá uma puxada de orelha do decano, né, lá na praia. Olha onde eu estou, com os pezinhos dele assim, falando: por favor, não esqueçam de gravar o episódio de hoje dos Paroleiros. Então, para você ter uma ideia como as coisas funcionam, o Xandão não se aguenta aqui. O Xandão acho que já está se arrependendo, né, de falar: meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desse povo? Mas, enfim, estamos aqui, Arthur, cumprindo a missão. É como diz aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está lá em Atos 29, né? Exato, um versículo. Eu falei ditado, é versículo, eu errei. Mas vamos para o que interessa, né? Olha que ciclo legal que Jesus propõe, Will e Chan, nesse versículo 7, nessa bem-aventurança especificamente. Diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque receberão ou herdarão misericórdia. Né? Eu comecei o primeiro bloco, né, dessa parola sobre o versículo 6, falando que Jesus ele abre o versículo 6 de uma forma inédita, quando ele fala de fome e sede de justiça, né? Ele não coloca a justiça direto, mas ele põe fome e sede antes, e aqui Jesus fecha de uma forma inédita, porque Jesus ele coloca como resultado de uma semeadura aquilo que é semeado, né? Então, se eu sou um misericordioso, ou seja, se eu sou um semeador de misericórdia, Jesus ele está dizendo: você vai colher misericórdia. Então a gente poderia até imaginar que existe um princípio de colheita aqui. Só que reduzir o verso 7 a um princípio de colheita seria negligenciar algo muito importante, que é: em mim mesmo eu não tenho misericórdia. A misericórdia, ela já é algo que eu recebi da parte do Senhor.
né? E bem você lembrou, Will, aquilo que em Lamentações é mencionado pelo profeta Jeremias, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, né? O que fica claro ali em Lamentações? Que a misericórdia, ela tem uma fonte. A fonte da misericórdia é o Senhor. E não à toa, o Senhor, ele é apontado por diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento como um Deus misericordioso. Ou seja, um Deus que tem misericórdia do seu povo. Quando o povo estava em pecado, ali no período pré-exílico, o clamor de algum dos profetas era: Senhor, tem misericórdia de nós. O clamor, por exemplo, de Abacuque, capítulo 1, né, aquele clamor desesperado: até quando, Senhor, eu vou gritar violência, violência, e o Senhor não vai voltar os seus olhos para nós com misericórdia, né? Então, a busca, o clamor, a intercessão do povo era por esta característica, que é uma característica de Deus, que nós, por nós mesmos, não temos condições de desenvolver. Então, olha que interessante, eu falei que colocar o verso 7 de Mateus 5 como um princípio de semeadura é reduzir este versículo. Então, o que tem nele aqui? Existe sim uma semeadura, mas é uma semeadura que depende de um ciclo. E o ciclo é: Deus libera misericórdia sobre mim, porque Ele é a fonte da misericórdia, né? Eu desenvolvo misericórdia e libero, através da pregação, do ensino, da reconciliação de pessoas com Deus, misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Porque eu não tenho misericórdia em mim, eu revelo a misericórdia de Deus ao outro, né? Ela não é inerente ao ser humano, ela é um atributo divino que eu posso comunicar através do meu ministério. Então eu revelo a misericórdia que é de Deus ao outro. Deus libera misericórdia sobre a minha vida, eu revelo sobre o outro herda misericórdia e revela para outro, e esse ciclo não para. Eu recebo e revelo, eu recebo e revelo, eu recebo e revelo, né? Então, o tempo todo, o ciclo é assegurado à medida que eu não saio dele, né? Que eu não paro de revelar e não paro de receber. Então, é tremendo o que o Senhor estabelece aqui. Agora, o que é misericórdia? Mais uma vez, nós estamos falando de uma dependência do ser humano. Basicamente, no Novo Testamento, lá no versículo que nós lemos, né, de Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia aqui? Junção de duas palavras, miserenecordia, né? Ou seja, a pobreza do coração, tá? Então, do grego, essas duas palavras são ajuntadas para resultar na palavra misericórdia. A pobreza, a necessidade, a carência do coração humano, né? A misericórdia é muito mais do que a minha necessidade de ser perdoado. Misericórdia diz respeito a tudo aquilo que eu preciso, a tudo aquilo que eu necessito para ter um coração puro. E por que é importante ter o coração puro? De tudo aquilo que você tem que manter puro, né? Tudo aquilo que você precisa observar e guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes de vida. Então, um coração purificado, um coração que flua uma vida pura, uma vida santa, parte do entendimento de que eu dependo, eu tenho uma dependência da misericórdia do Senhor, do liberar do Senhor sobre a minha vida, né? Então, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que a minha vida pressupõe para que eu seja alguém santificado, alguém que anda em conformidade com a vontade do Senhor, tudo aquilo que eu preciso está justamente nessa busca. A revelação da misericórdia do Senhor é para aqueles que buscam, né? E lá em Jeremias, né, o próprio profeta chorão das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, o próprio profeta chorão, ele vai dizer assim, olha, Deus revela para ele e ele transmite isso. Você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração.
né? Cordia, coração. Quando você depender de mim, de todo o seu coração. Qual que é o resultado da misericórdia? Eu colho mais misericórdia. Qual que é o resultado de uma busca de todo o coração? Eu colho Deus, eu colho presença de Deus. E com isso eu posso fluir presença de Deus sobre a vida de outros. Então, é legal porque acaba sendo uma redundância aqui, né, Paulinho? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, se a gente guardar o coração, eu estava pensando no versículo, você citou ele, se a gente guardar o nosso coração, não deixar ele endurecer, né, pelas mazelas do dia a dia, pelos problemas que nós temos visto, né, e ouvido aí, até envolvendo o próprio evangelho nos dias de hoje, se a gente deixar essas coisas e não guardar o coração, a gente vai endurecer e vai acabar não exercendo misericórdia. E aí, por consequência, muitas vezes a gente também não vai acabar alcançando essa misericórdia. E eu fiquei vendo alguns textos aqui um pouco antes, e como Jesus, ele quer que isso seja um padrão nosso, ter misericórdia das pessoas, agir com misericórdia, né? Agir com compaixão, na crucificação, quando ele diz, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? Ele está agindo com misericórdia. Eles tinham lá batido em Jesus, tinham cuspido em Jesus, e mesmo assim, ninguém sabe o que está fazendo aqui. Quem tinha o controle total era Jesus, né? Porque eu gosto muito dessa passagem da crucificação, quando ele fala, a Bíblia diz, e Jesus, vendo que faltava ainda a questão de dar o vinagre para ele, disse, tenho sede. Né? Mas em tudo ali, você vê assim, ele tinha compaixão das pessoas. E aí eu achei um versículo muito legal que está em Oséias 6,6, que diz assim, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, o que Deus quer dos seus seguidores, né, dos seus servos, dos seus filhos, é que nós tenhamos misericórdias do nosso próximo, né, e que a gente tenha um conhecimento cada vez mais profundo dele. Tem um outro texto que eu gosto muito sobre misericórdia, que está lá em Tiago 2,13, que diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E aí ele termina assim, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quer dizer, se você não teve misericórdia, vai voltar justamente para o contrário do que está aí nas bem-aventuranças. Você não vai receber misericórdia. Né? Você quer que venha o juízo, que venha e aconteça, então não vai ter misericórdia para você também. Mas, para quem é misericordioso, como Deus é, né? Ele foi misericordioso com nós éramos merecedores da morte, do distanciamento por causa do pecado, mas por causa da misericórdia, desse amor fiel dele por nós, nós hoje temos direito a essa graça salvadora aí manifesta em Jesus. Eu me lembro que logo no início eu fiz uma oração onde eu falei para Deus assim que eu gostaria de ter o mesmo coração de Jesus. Eu estava na época, era estagiário num banco e eu entrava na Paulista, né? E eu me lembro que eu fiz essa oração, mas sabe aquela oração que você fala assim, você não está nem pensando no que você está falando? Eu me lembro que eu passei debaixo daquele... Para entrar na Paulista, você passa perto de um... Tem um pessoalzinho que mora debaixo ali, né? Naquele exato momento ali, eu comecei a sentir um choro compulsivo. E eu olhava, porque a minha oração foi, Pai, que eu possa olhar para essas pessoas com o teu olhar. E ali eu senti, de fato, o que é um coração misericordioso. E aí eu tive que orar e falar assim, Deus, pelo amor de Deus, é muita dor, eu não quero sentir isso. Né? E, de fato, quando a gente vê, lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, acho que é 4, verso 17, diz assim, portanto... Isso, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E isso, para mim, se tornou tão forte que hoje a gente começa a ver algo que o próprio Tiago vai falar, João vai falar,
que se você sabe que você tem que tirar uma pessoa daquele lugar e você o faz, você cobriu uma multidão de pecado. Isso é misericórdia. Quando a gente, de fato, está fazendo aquilo que Paulo disse, né, de você se gastar e se deixar gastar. Hoje o meu dia, por exemplo, foi um dia bem cansativo e eu tenho acompanhado um senhor da nossa igreja e ele virou para mim e falou assim: será que dá para você conversar comigo hoje? É uma família que está chegando na igreja. E nós estávamos conversando e ele, será que você pode repetir para mim aquele versículo que você falou? O que você falou mesmo para eu meditar? Sabe? E eu estava cansado. E naquele momento eu me lembrei, porque esse é um versículo que eu gosto muito. Me gastar e me deixar gastar. É misericórdia. Da gente poder se doar. Eu acho que quando o Tiago está falando sobre você saber que deve fazer o bem e você não faz, isso você está pecando. Paulo ele vai falar, se eu não me engano, em Gálatas, que eu devo, sim, me doar para o meu próximo, né? Para eu me esvaziar e eu me doar ao meu próximo, de eu servir primeiro os da fé, servir aquele primeiro que é da casa, porque se eu não faço isso, eu sou pior que o incrédulo. E muitas vezes a gente está se negando a fazer isso, né? Quando na verdade a gente deveria estar se doando. Eu lembro uma vez, Paulinho, que eu citei esse versículo que a gente devia cuidar primeiro dos da casa, e a pessoa com quem eu estava falando sobre esse versículo falou assim, mas eu não gosto daquela pessoa é folgada. E aí eu me lembro que eu falei assim, mas a Bíblia não está falando para você fazer só para quem não é folgado. Está falando para aquele que está necessitando, está carente, ou seja, precisa. Porque se você não fizer isso, você é pior que o incrédulo. E aí é algo que nos leva a um nível de consciência, porque o Xandão ele citou algo interessante, né? Que ele falou assim, rapaz, a gente era digno da morte. E eu me lembro, não lembro quem foi o pastor que falou isso, que ele falou assim, que na verdade nós éramos, Jesus ele tinha dois caminhos em relação a nós, né? Ele tinha o caminho de juízo e ele tinha o caminho do amor, ele optou pelo amor. E muitas vezes nós estamos igual os filhos do trovão, né? Estamos jogando lá, taca fogo, taca o raio, taca tudo. E a gente tem que ter que espírito é esse que está em vós, né? O que você está passando? O que você está sentindo? Como que você está se posicionando em relação a isso? Será que de fato você está exalando o bom perfume de Cristo e você andando mais uma milha, você dando a sua capa? Porque é isso que ele está falando na misericórdia, né? De você sentir a dor do seu próximo, de você ser Cristo na vida dela. E o próprio John Wesley, né? Quando ele é expulso do templo, né? Quando ele é expulso da igreja, ele fala, então tá bom, então a minha paróquia é o mundo. E aí ele faz de cada pessoa um culto. E talvez a gente esteja precisando olhar um pouco para o nosso próximo, porque a palavra fala, né, Paulinho, que o amor, no final do tempo, ele se esfriaria. E como diz o meu pastor, não é porque a palavra está falando que o amor se esfriaria no mundo, que o amor precisa se esfriar no teu coração. Então, que não seja no teu coração, né? Mas que nós tenhamos esse nível de consciência. Xandão, você quer falar alguma coisa aí? Estou vendo que você está folheando a sua Bíblia King James. Não, eu estou até na palavra-chave, para ser sincero, que a outra Bíblia é muito boa. É que enquanto você falou, cara, eu lembrei de Jonas na hora. Né? Jonas, uma hora ele falou assim, né, ele usa a palavra aqui, Deus usa a palavra para você teve compaixão com a boboreira, né? E Jonas uma hora falou assim, eu sabia que você ia, ele está resumindo, eu sabia que você ia perdoar esse povo, por isso que eu não queria vir aqui, né? Então a gente precisa ao aprender ou a voltar, né? O tempo vai passando. E a gente vai muitas vezes ficando maduro, mas também vai ficando mais duro, né, cara? O coração, esse tipo de coisa. E a gente precisa realmente isso aí, ter um coração como o de Davi, né? Que era um coração segundo de Deus, segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus.
E aí você vê Jonas, eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Porque era a misericórdia de Deus contra o inimigo, né? Quantas pessoas a gente quer um mal, muitas vezes, né? Pô, tomara que, né, desse o fogo, que nem você citou agora há pouco aí. E Deus não, Deus quer salvar, né? A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então esse também teria que ser o desejo de todo cristão. Agora, conhecendo a Deus, a gente sabe que Deus não tem o culpado por inocente. Então a gente começa a entender, mas no fundo o desejo de Deus é que todo homem, toda mulher se arrependa e seja salvo. Isso é fato, né? Mas a gente também sabe que nem todos serão. Mas isso é a misericórdia de Deus. Eu vejo assim, se a pessoa tiver a última oportunidade, lá no leito de morte dela, a misericórdia de Deus está do lado dela, né? O amor de Deus pela miséria daquele ser humano está ali do lado dele. E a gente precisa aprender a ter essa misericórdia. Vamos fazer uma redundância e voltar lá no que o Paulinho falou. Eu recebo para poder dar, né? E eu preciso estar inserido ainda em Jesus para que ele possa estar sempre transmitindo para mim essa misericórdia. É o ciclo que não para, né, Chan? E olha só, Chan, você falando aí sobre Jonas, busca aquele versículo, né, aquele que você falou de Tiago, né, acerca do sentido do processo inverso, né? Se eu não semeio misericórdia, eu não colho misericórdia. É isso que Tiago vai dizer. Olha a condição, olha a posição que Jonas se coloca. E olha que alerta isso é para nós. Porque Jonas não era um cara qualquer. O Jonas é um cara que Deus fala com ele, velho. Deus fala com ele, Jonas, eu quero salvar uma cidade através de você. Meu, o cara era um profeta e não era um profeta meia boca. Para ouvir a voz de Deus e ouvir uma missão e receber uma missão como essa, né? Eu fico pensando, às vezes a gente trata Jonas não pelo homem Jonas, não pelo chamado de Jonas, não pelo que Deus confiou a Jonas, mas pela resposta de Jonas, né? E a gente fala assim, Jonas ele foi um mela-mela porque ele não fez a vontade de Deus. Cara, mas olha o chamado que esse cara recebeu, né? Então esse cara, ele tinha bala na agulha para Deus poder apostar nele a salvação de uma cidade de 120 mil homens, fora mulheres, crianças, e conforme o próprio texto bíblico diz lá nos últimos versículos, até animais, né? Deus dá uma cidade inteira na mão desse cara. Então a gente julga, às vezes, Jonas pela falha dele e não pelo chamado. Mas olhando para o chamado, né, e entendendo ele como um profeta que recebeu uma incumbência tão séria de Deus, cara, que baita recado é para quem exerce ministério o livro de Jonas. É um recado assim, ó, se você está de pé, cuide para que você não caia, né? Cuide para que você não escape daquilo que é a tua obrigação fazer, para que você não saia do ciclo que você tem que estar inserido para continuar sendo gerado sobre a tua vida misericórdia. Porque quando Jonas fala para Deus exatamente essa frase que você colocou, Chan, que você destacou, eu não queria ir para Nínive porque eu sabia que o Senhor ia derramar misericórdia e ia salvar aquele povo. Quando Jonas fala isso, ele diz assim, ó, esse negócio de ser misericordioso, tô caindo fora. Agora, o cara que abdica do chamado para ser misericordioso, ele está abdicando também da misericórdia, ele sai do ciclo. Porque para colher, isso o próprio texto diz, o Mateus 5:7, o próprio texto diz, eu vou ser um misericordioso para colher misericórdia. A partir do momento que Jonas fala, tô fora, com esse povo eu não quero desenvolver misericórdia. O que Jonas está dizendo? Eu estou abrindo mão de uma colheita. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Na verdade, né, Paulinho, se você parar nessa leitura que você está trazendo, no final do dia, o que Jonas está falando é o seguinte, eu faço juízo de valor segundo a minha vara sobre o pecado dele.
Então, ou seja, a palavra não nos diz que nós devemos ser o juiz do nosso próximo. Até a gente podia gravar uma parola sobre isso, a gente pode julgar ou não o nosso próximo, tal, porque Jesus fala, olha, eu julgo, mas eu julgo segundo a justa verdade, né? Mas aqui ele está falando o seguinte, que é mais ou menos o que os filhos do trovão fizeram. Ó, eles não querem receber a gente lá, vamos tacar fogo em cima. Eles estão olhando com os olhos daquilo que Isaías vai dizer, que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ou seja, ele está olhando e está nivelando segundo a justiça própria, sem nivelar com a vara de Deus. Então, a vara de Deus é outra. O nível de Deus é outro. O patamar de julgamento de Deus é de outro. E talvez é aí que a gente acaba pecando. Porque aí eu olho e falo assim, mas aquela pessoa fez tudo isso, eu não vou ajudar coisa nenhuma. Ela que se lasque. Que foi o que essa pessoa falou para mim, né? Ela virou para mim e falou assim, não, eu não vou ajudar meu parente não, ele é mal preguiçoso, não vou fazer nada disso. E aí eu virei e falei assim, mas a palavra está falando que se você não fizer, você vai ser pior que o incrédulo, né? Isso está dizendo também, a gente pode ir para Gálatas, que vai falar que a fé opera pelo amor. Então, ou seja, inclusive eu estou deixando a minha fé inoperante. E eu entendo quando você fala a respeito de Jonas assim, mas também nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque o Xandão ele falou, né, sobre a maturidade leva a nós nos tornarmos duros, né? E de fato a gente tem que ter o coração quebrantado e contrito, buscar mesmo o coração de Deus e olhar para a necessidade do nosso próximo, porque nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, né? Nós temos que olhar para a pessoa e perguntar o que Jesus faria nessa situação. Que Jesus ele se posicionaria, como ele se posicionaria. E aí, um texto que tem, nos últimos tempos, tem tocado muito no meu coração, está lá em Romanos, capítulo 11, verso 22, que Paulo ele estabelece um binômio, né? Ele fala, ó, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Paulo está trazendo aqui algo tremendo. Muitas vezes a gente só foca na severidade. E a gente fala, Deus, desce a mão, desce o reio, desce o raio, desce tudo que tiver que descer, joga tudo mobiliário na cabeça da pessoa. Mas a gente se esquece da bondade. E muitas vezes a gente fica muito, né, no Deus fofinho. Ah, Deus, tem misericórdia. Mas a palavra fala, olha, você tem que considerar os dois. Considerar a severidade, mas também considera a bondade. E aí, para eu já passar para o Xandão, essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava com uma advogada da minha equipe e ela estava compartilhando algo para mim, assim, do que aconteceu com a mãe dela. A mãe dela sofreu um infarto. E que a vida da mulher é tudo enrolada, né? E na hora que ela estava falando isso, Xandão, eu tive uma visão aberta da mão de Deus sobre o coração dela, sobre o coração da mãe. E eu travei na hora. E a menina olhou para mim assim e Deus me deu uma nota. E Deus tinha dado um livramento para ela ali. Porque não era o primeiro, mas era o último que Deus estava dando de livramento. Para que ela se consertasse. E aí, muitas vezes a gente está brincando com Deus. E Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. É aquilo que nós semearmos na carne, nós colheremos na carne. E aí hoje, conversando com essa advogada da minha equipe, ela virou para mim e falou assim que aquilo mexeu tanto com ela quando eu entreguei essa palavra para ela, que ela chegou para a mãe dela à noite, foi visitar a mãe. E a mãe começou a falar algumas coisas, tal. Ela falou, mãe, você tem falado do meu chefe e tal. Ele não te conhece, ele não sabe nada da tua vida, mas eu estava compartilhando com ele a respeito. A senhora tinha sofrido um infarto e ele entregou uma palavra para mim, e eu vou traduzir essa palavra para você, eu vou te entregar. Disse que quando entregou essa palavra para ela, de que Deus tinha dado para ela naquele exato momento um livramento, e aquele era o último livramento, a mulher ela começou a chorar copiosamente, porque de fato ela sentiu a misericórdia de Deus.
E muitas vezes nós estamos achando que uma palavra que vai sair da boca de Deus é uma palavra sempre, oh, que fofinho. Mas sabe de uma coisa? É uma palavra de conserto. Ei, vai para Nínive, porque eu tenho um conserto para fazer lá. E não é na tua régua, não é na tua tarrafa, não é da tua forma. Eu vou fazer do meu jeito, né? E Jeremias, se eu não me engano, Jeremias ou Ezequiel, agora eu não perdi o endereço, ele fala, se você, eu acho que é Ezequiel, se você não entregar a palavra que eu te dei, o sangue da vida daquela pessoa vai estar na sua mão. Ezequiel 33. Então, ou seja, não deixe de considerar a bondade, mas também não deixe de considerar a severidade de Deus. Eu acho que isso é muito importante aí, Will. Numa época em que a gente está muito para servirmos a um Deus bonzinho, né? Nós acabamos esquecendo, né, da severidade, do julgamento que virá sobre a terra, né? Daqueles que não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, a Bíblia é cheia de condições, né? E de exemplos, né? E eu queria só encerrar de novo com Jonas, com Nínive, né? Teve a misericórdia de Deus através da pregação de Jonas. Mas a gente vai ver lá em Naum, eu estava procurando aqui, na realidade, na Bíblia, porque eu estava achando que era Amós, mas em Naum vai ter uma profecia que ela vai ser destruída. Quer dizer, eles receberam a palavra, se arrependeram, mudaram, né? Mais de 120 mil homens, lá como o Paulinho citou, se eu não me engano, é um dos últimos versículos que Deus vai citar isso para Jonas. Mas, posteriormente, eles devem ter voltado tudo para as práticas antigas. E aí depois veio o quê? Veio uma condenação, né? Então, é exatamente isso. Deus tem misericórdia, Deus é amoroso, Ele quer que nós tenhamos, mas vai chegar uma hora que essa misericórdia ela vai vir o juízo por causa justamente do fato, o juízo no sentido de que o que você semeou, né? Você citou Gálatas, no espírito ou na carne, né? E aí vai chegar uma hora que você vai colher aquilo que você está plantando, que foi o que aconteceu comigo. E é o ciclo, né, Chan? Uma vez que Nínive não reproduziu o que recebeu, cortou o ciclo. Cortou o ciclo, abriu mão do galardão, abriu mão do resultado, abriu mão da colheita, né? É tremendo como Deus trabalha, né? Deus trabalha de uma forma extremamente lógica. Não é difícil entender aquilo que Deus requer de nós. Não é difícil entender, porque Deus não requer de nós nada além do que aquilo que a gente consiga cumprir, né? Nenhum encargo que a gente não dê conta de cumprir é imposto sobre as nossas vidas. Todo mandamento que o Senhor estabeleceu, olha só, quando a gente fala de mandamentos, a gente remete ao Antigo Testamento, né, principalmente. E Jesus, ele mesmo diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim fazer cumprir, né? Então Jesus, ele não vem com novas ideias, novos mandamentos estabelecidos, a não ser aquele que o Senhor Jesus diz, eu te dou um novo mandamento, que nada mais é do que um resumo dos mandamentos em uma visão de misericórdia, né? Que ele diz, o mandamento novo que eu dou para vocês é que vocês amem, né? Amem de uma forma incondicional, e ele foi o próprio modelo, ele foi o próprio exemplo disso. Mas quando a gente fala de mandamentos, basicamente a gente remete para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma época que o Espírito Santo não estava nas pessoas. E as pessoas cumpriam o mandamento. Então, cumprir o mandamento não é, se Deus não me ajudar, eu não dou conta. Não. Cumprir o mandamento é princípio de tomar vergonha na cara, né? E não ficar com sem vergonhice tentando empurrar o cumprir ou não cumprir para presença ou ausência de Deus na minha vida. Eu não cumpri porque Deus não me ajudou. Não é imposto sobre mim nenhum encargo que eu não dê conta de cumprir. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, eu dou conta de cumprir. É decisão. A partir do momento que eu decido estabelecer na minha vida o princípio ordenado pelo Senhor,
obviamente, eu vou sofrer tentações, eu vou sofrer ataques, né? Obviamente o inimigo vai tentar me arrancar dessa posição, e aí entra o auxílio do Espírito Santo para me ajudar a resistir o inimigo. No entanto, a decisão continua sendo minha, é o princípio do livre-arbítrio. A decisão continua sendo minha, de manter-me neste ciclo, de manter-me nesta posição, né, de não me apartar daquilo que o Senhor estabeleceu, né? E isso vai ser viver na minha vida a misericórdia para que eu possa manifestá-la. Aí sim, o manifestar é um papel do Espírito Santo na minha vida, porque eu vou conduzir pessoas à revelação da misericórdia. E a própria palavra diz que eu não vou falar por mim, que o Espírito vai falar através de mim, né? Então a revelação da misericórdia é algo espiritual. Mas a decisão de viver uma vida espiritual, essa decisão é uma decisão racional. Essa é minha. Essa eu tomo de pé no chão, dizendo, eu vou servir incondicionalmente, e isso vai custar a minha própria vontade, porque eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar os meus impulsos, as vontades, eu vou viver em santidade. A santidade é algo que eu decido viver. Eu não acordo santo, né? Eu não fico santo em um determinado momento da minha oração. Estou lá orando e falando, Deus, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, e pum, de repente liga uma chave, um disjuntor na minha vida, e agora, a partir de agora, né, eu tô acima do chão, não é assim, é uma decisão que eu tomei de ser obediente. A obediência, a santidade, o alinhamento à vontade de Deus é decisão. O manter-me e o reproduzir isso, aí sim entra uma dinâmica espiritual. Tanto que pela decisão o Jonas disse, estou fora, né? E Deus tentando buscar ele, falou, rapaz, olha só, você é um cara que até sabe decidir ter misericórdia, você só está tendo misericórdia da coisa errada, você está tendo misericórdia de uma árvore, né? E eu queria que você tivesse misericórdia de gente. Então a decisão você consegue tomar, mas você está tomando ela numa direção errada. Para de ser cabeçudo e volta a sua direção para o lado correto, né? Então isso é tão real que até a bronca que Deus dá remete a essa perspectiva da decisão. Muito bem! Nós terminamos hoje mais essa parola maravilhosa, ainda mais que o Arthur não está aqui conosco, para não ficar naquela de e aí, Arthur? E aí, Wilson? E aí, Xandão? E aí? Arthur, nós estamos de olho em você, viu? Pessoal, foi muito bom gravar com vocês hoje aqui, estar com vocês aqui hoje. Eu poderia até citar aqui aquela famosa frase da Xuxa, mas eu não me lembro ela por completo. Mas eu quero deixar aqui para vocês um beijo, um abraço, dizer para Arthur, volte, Arthur, volte, né? E você, por favor, você que gostou dessa parola, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no nosso Facebook, nós estamos no Telegram, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Nós também temos aqui na plataforma, no Spotify e no Deezer. Nos siga. E você gosta da gente nos acompanhar, sabe, compartilhe com as pessoas. A gente faz isso aqui com todo carinho, porque sabemos que nós estamos edificando a vida de vocês. Eu não sei por que o Xandão está rindo, mas com certeza a alegria do Senhor é a nossa força. Xandão, muito bom estar aqui com você. Paulinho Subirá também. E na próxima semana nós falaremos ainda mais sobre o Sermão do Monte. Então, um beijo do gordo e nos vemos a semana que vem. Tchau, tchau.